outros companheiros e companheiras. Eu, como era deputado licenciado, eu não podia ser processado pela Câmara. O Supremo Tribunal Federal já tinha estabelecido uma jurisprudência há muito tempo que deputado licenciado não tem imunidade. Portanto, ele não pode se escudar no foro privilegiado, porque tem outro deputado no lugar dele. Para mim ser processado pela Câmara, porque o PTB fez uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra mim, o Supremo, por 7-4, mudou uma jurisprudência de 30 anos. Poucos se lembram disso. Isso foi a primeira batalha que eu fiz jurídica. O PTB retirou a representação. A tradição na Câmara é quando um partido retirava uma representação, arquivava. Pela primeira vez na história da Câmara, uma comissão da Câmara deu continuidade ao meu processo de cassação. E eu fui cassado. Todos sabem que eu fui cassado, que comandei, como o Supremo depois referendou, a compra de votos de parlamentares e organizei, na verdade, uma quadrilha, junto com os bancos, né, e com agências de publicidade, né, para desviar dinheiro público e comprar parlamentares. A Câmara me cassou por isso, mas cassou Roberto Jefferson porque ele não provou que havia no mensalão. Isso está nos autos da cassação dele. Então esse processo já começou como um processo evidentemente político, que o objetivo era outro. Mesmo que dentro da legislação atual foram cometidas uma série de ilegalidades, e cada um tem que responder pela sua participação, como acontece com vários filiados do PT ou não, que responde na justiça por Caixa 2, por crime contra a ordem tributária, e que ninguém sabe explicar por que foram separados do processo dos 40. Aliás, o número 40, todo mundo sabe, que foi um número construído dentro de uma estratégia de marketing, porque esse processo sempre foi um processo que teve as mãos da oposição, de senadores, de deputados, que participavam de uma maneira que não é legal, né, junto às autoridades competentes para fazer, né, a denúncia. O Procurador-Geral da República apresentou a denúncia contra nós antes do inquérito da Polícia Federal e no dia que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi entregar para ele o relatório. Então já estava pronto a denúncia. O Supremo, como já foi dito aqui, não desmembrou o processo, apesar que logo depois desmembrou o processo do chamado Mensalão Mineiro, Mensalão Tucano, que está desmembrado. Só o Eduardo Azeredo que ficou no Supremo, e depois ficou no Supremo o suplente do presidente Itamar Franco, que faleceu e assumiu a vaga no Senado, que era vice-governador. É evidente que vai ficando claro que o processo político vai ganhando. É tão absurdo que o nosso José Genuíno, que responde por esses empréstimos legais do PT, a ação penal 450, que a ação penal chamada mensalão é 470. Quando deixou o mandato em fevereiro, a ação desceu no juiz natural, pô. Mas o Genuíno ficou na ação penal 470. Quer dizer, é uma coisa, uma disfarçatez, não tem pudor, não. Não tem pudor. Porque é evidente que está havendo um julgamento de exceção e que ganhou um caráter sumário depois de 7 anos e marcado no período eleitoral. Um julgamento que ganha, porque a forma como o julgamento foi feito, quando começou o julgamento com fatiamento, com a condenação de João Paulo, porque como foi construído, em termos legais, uma denúncia inepta e vazia, para sustentá-la, começam a aparecer as contradições. Os deputados do PT não podiam ser acusados de corrupção passiva, de vender o voto. Né? Salta à vista que é uma coisa aí que fizeram, processaram por lavagem de dinheiro. Tanto é que o Paulo Rocha, o João Magno e o professor Luizinho estavam lá capitulados como lavagem de dinheiro. O João Paulo, que era presidente da Câmara, como não podia
pegaram um contrato que tinha com as empresas, que foi declarado legal pelo inquérito da Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas, por uma comissão interna da Câmara, pela CGU, e disseram que recebeu 50 mil reais, que era para a campanha eleitoral, para dar um contrato para o Marcos Valério, e ainda acusaram um jornalista subcontratado de peculato, como peculato, que foi absolvido pelo Supremo, tão absurdo que era. E a lavagem de dinheiro, que deu 6-5, que é algo que todos os juristas, todos os advogados, que todo mundo está se dando conta que não é que alguém que recebe o dinheiro, que não sabe a origem, é acusado de lavagem de dinheiro, para simplificar. É mais complexo que isso. Tanto é que o voto da ministra Rosa convenceu depois a maioria lá, o empate que levou à absolvição dos 3 deputados e do ex-ministro prefeito de Uberaba, Anderson Adalto, do PMDB. Depois nós passamos já para a fase, que já foi citado aqui por vários, da presunção, da suspeição das testemunhas, não precisar de ofício, domínio de fato sem prova. Domínio de fato já é um absurdo, no caso concreto. Porque eu fico tranquilo, e nós devemos ficar tranquilos, porque a releitura do próprio processo, do próprio voto dos ministros, não precisa buscar novos documentos como apareceram agora, auditoria, que comprova, primeiro que não tem dinheiro público. O dinheiro da Bizanet é um dinheiro que vem de 0,1%, se não me engano, de cada cartão de crédito utilizado, do Eurocard, para um fundo que é redistribuído pelos bancos, são vários bancos que têm o cartão Visa, para questão de segurança, questão eletrônica e a questão de fazer propaganda. Esse dinheiro não é público. Como é que esse dinheiro é público? Porque o BBI é um dos sócios, mas a origem do dinheiro não é pública. E dinheiro do Banco do Brasil não é público. O dinheiro do Banco do Brasil é dos correntistas. O dinheiro que o Banco do Brasil tem são dos correntistas. Mas virou dinheiro público. E não foi desviado esses 172 milhões estão comprovados numa auditoria que foi feita por questões tributárias pela Bizanet. Estão comprovados, definido. Ordem de serviço, nota fiscal e serviço prestado. Que eram 10 milhões. Ninguém mais lembra disso, né? Não eram 72,6 milhões. Eram os famosos 10 milhões que o Márcio Serralho deu uma coletiva, que eram também de um contrato da Bizanet com uma das empresas do grupo Marcos Valério. Então, não tem dinheiro público e não houve compra de parlamentar. Não há uma declaração fora do Roberto Jefferson, de nenhum parlamentar, de nenhuma testemunha que houve compra de votos. E todos nós sabemos que não houve compra de votos. Então, o processo é político por isso. Não é porque nós queremos afrontar os Supremo Tribunal Federal. Primeiro que, em termos democráticos, nós podemos ter muitas divergências, mas nós temos que encontrar um programa mínimo, porque nós estamos vivendo um momento especial. Não tenhamos ilusões com relação a isso. Há uma mudança na conjuntura. Há uma mudança na forma de nos enfrentar. Se nós não fizermos essa leitura corretamente e não mudarmos também a nossa ação e a nossa atuação, e não redefinirmos os objetivos para os 10 anos, e não fizermos um balanço dos 10 anos que passaram, porque nós precisamos fazer um balanço desses 10 anos. Nós vamos ter divergências, como fica claro aqui, até porque é natural, mas nós vamos encontrar um programa mínimo e formas de luta comum. Algo que está claro é que isso transcende ao nosso julgamento, porque diz respeito às garantias e direitos individuais de todos os cidadãos. Se para condenar alguém não precisa prova, se pode declarar suspeita a testemunha porque foi apresentado pelo réu, então o réu já está condenado. E a testemunha é cúmplice do réu, porque isso está dito. Se não precisa se levar em conta, se pode votar, um juiz pode votar fazendo a narrativa sem as provas, sem o contraditório, se não precisa ato de ofício para você ser condenado, então nós estamos violando princípios constitucionais. E o direito sagrado que nós temos de discutir, debater, não só recorrer, que nós vamos recorrer aos tribunais, ao Supremo Tribunal Federal, porque no caso foi negado para nós o juiz natural, a dupla jurisdição, como se diz em direito de 6, né? Que já está reconhecida pelo Tribunal de Costa Rica, São Juan de Costa Rica, o Tribunal de Direito de São Juan, está reconhecido que mesmo quem tem foro pode abrir mão desse foro. Não é só que para quem não tem. Quem tem e abre mão tem direito à dupla jurisdição. Nós temos que defender também o nosso direito de discutir, debater e denunciar, inclusive, o que aconteceu.
Não pode isso se transformar numa afronta ao Supremo Tribunal Federal. Então, sou obrigado a cumprir a decisão, isso é uma coisa. Mas não aceitá-la em termos... Eu posso contestá-la, nós vamos contestá-la. E é preciso, como a narrativa ficou na mão dos grandes veículos de comunicação, até pela situação da mídia do nosso país, nós temos que fazer uma contranarrativa. Uma contranarrativa com base nos autos. Ela é política, mas ela é jurídica também. Porque quem não quer discutir, debater, está com medo da discussão. Aqueles que dizem que é uma afronta, certo? Que o réu não pode, porque está com medo, porque, eu quero repetir, eu fico tranquilo porque a minha inocência está registrada para a história nos autos do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas eu estou mais preocupado com a disputa política geral. Eu estou mais preocupado com o cenário político que está se conformando. Vocês sabem, né, que nós não temos maioria no Congresso Nacional. Nem o PT, nem a esquerda. Sempre sendo generoso, quando a gente fala, né, esquerda, centro-esquerda, tudo isso. Eu posso falar isso porque vocês sabem que eu sou aliancista de quatro costados, estou à direita de todo mundo aqui. Bom, na nossa linguagem interna no PT, né? Mas eu quero dizer o seguinte, mas se nós queremos aprofundar o processo político, né, que é natural, toda a força, quando eles estão no governo, eles querem radicalizar o programa deles, né? Não é isso? Mas quando nós falamos que queremos aprofundar o nosso programa, parece que nós estamos ameaçando a democracia. Porque se nós não fizermos uma reflexão sobre isso, e não iniciarmos, certo, uma mudança do PT, porque se nós queremos avançar, nós temos que ter um peso maior no Congresso Nacional e um peso maior na sociedade. E um peso maior político-cultural, não só de mobilização, de organização social. Os nossos valores, as nossas ideias, o nosso programa. Porque nós temos adesão e apoio do país ao governo que nós realizamos e às mudanças que nós realizamos no país. Que são fantásticas na perspectiva histórica do que era o Brasil em 2000. Inclusive em termos capitalistas. Hoje mesmo eu estava, por acaso, ali na Carta Capital, que é uma revista que nós precisamos assinar, divulgar, propagar, porque nós também temos que começar a apoiar os órgãos de imprensa que vão criar o pluralismo no país e não um pensamento único. Eu estava lendo a Carta Capital, o mercado de seguro privado, os bancários aqui, saltou de 32 bilhões quando o Lula subiu para 320 bilhões hoje. Olha só, 10 vezes maior. 10 vezes maior, seguro privado. De previdência, não é de saúde, não, previdência. 320 bilhões. Vai chegar a 1 trilhão no crescimento que vem, né, em 2019. Que é uma poupança que, inclusive, agora financia infraestrutura também. Além de comprar ações de empresas, tudo, vai passar a financiar a infraestrutura, porque tem uma série de deduções tributárias para incentivar tudo. Isso dá uma ideia de como, né, esse país mudou, porque eu não quero nem falar do lado todo social, do lado, né, mas mudou pouco politicamente. Esse é o problema sério. Porque nós não conseguimos fazer nenhuma reforma política. Pelo contrário, está havendo retrocesso. Se os olhares a tendência da reforma do Código Civil e Penal, nós vamos ver isso. Agora, o jogo político que está estabelecido, o Gemino falou isso, é difícil falar disso, porque tem acusação que nós queremos censura, ainda que a regulação na Grã-Bretanha, na França, em Portugal, no Canadá. O Canadá acabou de desmembrar um grupo que tinha 37% da audiência do país, porque considerou que estava afetando a liberdade de informação e o direito de informação. Acabou de fazer. Mas se a Argentina faz, diz que é um atentado à democracia. Mas no Canadá não foi. Nem quando a Grã-Bretanha faz ou a França faz. A regulação da mídia não tem nada a ver com conteúdo, com censura. Né? É o que é. Mas vamos analisar dois aspectos para dizer como é que que mundo nós estamos vivendo. CPI. Toda a CPI é apoiada em massa pela imprensa. Sai a denúncia da Polícia Federal, o cidadão já está condenado. Mas na CPI do Cachoeira, não. Na CPI do Cachoeira, nós não íamos fazer, começaram a nos atacar porque nós não queríamos a CPI, nós fizemos a CPI e começaram a dizer, né,
que a CPI era para encobrir o Agnello Queiroz, era para encobrir a Delta. E sumiu a coisa mais grave que aconteceu no Brasil. O crime organizado capturou um Estado. Ou não é verdade? Capturou um Estado. A Assembleia Legislativa, o Ministério Público, as eleições, as eleições, a Secretaria de Transporte, o Detran, a Casa Civil, um senador da República que era o símbolo, né, da luta pela ética. Capturou. O DEM desapareceu, o Demóstenes desapareceu, o Cachoeira é uma coisa mais folclórica. Ele não comanda o jogo de bicho. Não é isso. É caça-níquel. Caça-níquel significa proteção, disputa de território, grupo de extermínio, que chamava Sexto Mandamento. Tinha um grupo de extermínio lá. Vendia-se patentes de coronéis, vendia-se cargos no governo. Todos os contratos passavam por ele, está tudo documentado, não quero nem entrar na questão que o governador tinha essa ou aquela relação. Mas lá não pode indiciar. Não pode. Fora a questão das relações da revista Veja, do acesso a informações, e do meu caso, que parece que tem processo na justiça, que não só tentou invadir meu apartamento. Imagina se eu tento invadir o apartamento de um jornalista. Ele foi arquivado porque não houve o crime, porque a funcionária impediu que ele entrasse. Imagina se eu alegasse isso. Como não houve o crime, o segurança do jornalista impediu que eu entrasse no apartamento dele, vamos arquivar o processo contra mim, que tentei invadir o apartamento do jornalista para saber o que ele estava fazendo a matéria contra mim. Segundo, as imagens do hotel foram obtidas de maneira ilegal. Isso não é crime? Não vou nem entrar na questão da minha privacidade, não é só essa a questão. Mas isso mostra o parlamento brasileiro. O que é o parlamento brasileiro? O parlamento brasileiro tem muitos defeitos, tem muitas... Mas é assim, se um deputado deu uma passagem para alguém e isso é um ato que não está enquadrado lá no uso da verba demonstratória, é um escândalo. Agora, se o Congresso aprova uma lei, se vocês olharem o que o Congresso brasileiro aprovou nesses 10 anos, vocês não vão encontrar nenhum Congresso no mundo que aprovou leis tão importantes para um país, tão fundamentais, mudanças tão estruturais como o Congresso brasileiro. Agora, nós estamos votando coisas importantíssimas. Que uma é o royalties, outro é o fundo de participação dos estados, outro é a renegociação da dívida dos estados, outro é o Plano Nacional de Educação, agora sobre o SUS, uma série de transformações no SUS. Mas não, o Congresso Nacional, o que é? É a moça lá que saiu o vídeo na televisão, o deputado que usou o avião, não sei o quê, mas quando é eles que usam, desaparece. Um deputado pega $10 mil de uma pessoa que está sendo acusada no Senado, não tem origem, não declarou, não aconteceu nada. O outro, o senador, usa a verba indenizatória para manutenção do avião dele, que custa $20 milhões, e a manutenção por mês custa 150, 200 mil dólares, não acontece nada. Então é evidente o problema no país, na disputa política, que só pode ser resolvido. Como a nossa força é a mobilização, a nossa força é o debate de ideias, a nossa força é a nossa capacidade de nos comunicar com o povo. E nós nos comunicamos com o povo não pelos meios de comunicação, nós nos comunicamos pela estrutura do partido, dos partidos e das entidades. Da militância. Por isso que uma reflexão sobre os 10 anos do PT, os próximos 10 anos, uma reflexão sobre o que nós fizemos no Brasil, as reformas que são prioritárias nos próximos 10 anos, e uma reflexão sobre como nós estamos lutando, que é evidente que eles foram derrotados no campo político-social, foram derrotados no campo eleitoral. Não tem capacidade de mobilização, porque eles fizeram tudo para mobilizar agora durante o julgamento, tudo. Nunca conseguiram por mais de 50 pessoas, 100 pessoas. Quando entrava no 7 de setembro, né, aí tinha 5 mil pessoas. Pô, não é verdade? Mas vai para o Jornal Nacional. Agora, se nós fizermos uma manifestação contra essa, é uma afronta ao Supremo. Né? O Zé Dirceu está fazendo uma provocação, porque está falando que precisa ir para as ruas. Entendeu? Então, essa é a questão central. Como é que nós vamos daqui para frente? Não é só a questão da ação penal 470, do nosso julgamento, do chamado nacional. Essa questão tem a sua importância, né?
Mas não é essa a questão. É a questão de como nós vamos trabalhar a luta nos próximos 10 anos se nós queremos aprofundar as mudanças. Como é que nós vamos enfrentar essa ofensiva que está havendo? Ao sair do campo que eles são derrotados, eles criaram outro campo, que é a questão da judicialização da política, da ofensiva através da pressão da mídia, que foi feita evidentemente no tribunal, até o Klaus que não pode ser acusado de ser de esquerda, de ser favorável a nós. Não falou só do domínio do fato, que precisa da prova. Falou que um julgamento não pode se dar nos termos de pressão de mídia. Evidente que não. Por isso que não há acompanhamento da imprensa em julgamentos em todos os países do mundo, principalmente em matéria penal. Né? Porque, evidentemente que esse julgamento foi feito numa situação totalmente excepcional. Por isso que a gente fala que ele é de exceção. Porque é um direito que nós temos. Eu quero repetir, nós vamos cumprir a decisão, vamos recorrer, mas nós temos que fazer essa luta. E hoje, e ontem em Osasco, né, acho que são 2 exemplos que nós precisamos fazer. E nós precisamos levar essa discussão para os bairros, para as entidades sociais, culturais, para a juventude, para a universidade, fazer esse debate, porque esse debate vai fazer parte da mobilização também, do debate sobre a nossa estratégia nos próximos 10 anos. E vai fazer parte do fortalecimento das nossas forças políticas e sociais, da ampliação da base dela. Não pode ser visto só uma solidariedade a nós, né, que fomos condenados no Supremo Tribunal Federal. Tem que ser visto dentro de uma estratégia mais geral. Então eu também vou ter que me retirar, mas eu quero agradecer o convite que me foi feito. Eu tinha toda uma outra agenda que eu acabei cancelando para ficar em São Paulo, para ir em Osasco e vir aqui. Eu também quero andar pelo Brasil, né? Eu não posso ficar parado. Eu preciso andar pelo Brasil. Faz bem a minha vida. Toda vez que nós estamos juntos, né, eu pelo menos me sinto bem melhor no outro dia. Me sinto bem melhor. Com mais força. Estou concluindo. Lhe dar uma informação, acho que relevante. Por acaso, ontem eu estava num jantar na residência do Dr. Charles Madi e estavam à mesa, entre outros, alguns dos maiores juristas brasileiros. O professor Dalmo de Abreu Palari, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello e estava o reitor da USP, João Grandino, outro. E ali se fez uma reflexão sobre o julgamento. O professor Dalmo de Abreu Palari falou severamente de como não se poderia estar fazendo julgamento de pessoas que não eram membros do Congresso, como aqui já foi dito, e Celso Antônio Bandeira de Mello reforçou isto, e daí nos relatou de que um amigo dele havia feito como que uma consulta, se por acaso ele estaria disposto a ajudar, diante da afirmação muito forte dele de que houve abusos por parte dos ministros do Supremo neste julgamento, que se ele estaria disposto a ajudar no encaminhamento da questão junto à Corte Internacional, e inclusive a seu respeito. E ele afirmou que sim, que ele está disposto. É possível que isso já sabe, mas eu quero aqui transmitir que um dos principais juristas brasileiros, numa reunião que não é segredo, transmitiu a amigos como eu próprio que ele quer ajudá-lo a recorrer a cortes internacionais. Obrigado. Na verdade, no meio jurídico, no meio acadêmico, entre os advogados, entre os juristas, há uma perplexidade e há, evidentemente, uma oposição ao que aconteceu. E nas faculdades de Direito, os advogados que estão indo debater encontram no público como esse aqui, né, a imensa maioria, certo? Favorável às teses que nós estamos defendendo. Favoráveis, por exemplo. Salta à vista que esse julgamento teve esse caráter, que isso precisa ser retificado por uma revisão, uma corte internacional, não só pelos recursos que nós vamos fazer.
Porque agora já estão dizendo que não vão aceitar embargo infringente. Porque o regimento, porque tem uma lei, porque a lei, na verdade, revoga o regimento. Quando os advogados sabem que grande parte dos recursos processuais não existe na lei, existe no regimento dos tribunais. Então, como é que agora nós estamos entrando de mais uma jurisprudência? E outra coisa absurda, retroagir a jurisprudência, né? Muda e retroage. Não é só a lei. Então, de certa maneira, né, eu às vezes fico pensando nos meus botões, eu estava marcado já para morrer, vamos dizer assim. Só não fui fuzilado porque nós estamos num Estado democrático de direito, e o Brasil não tem pena de morte. Mas, na verdade, o que aconteceu comigo foi isso. Né? O processo que eu sofri, pelo que eu represento, não por mim, mas pelo que eu represento, pelo que nós, em conjunto, fizemos, construímos esses últimos 45 anos no país, né? O problema é que eu não tenho vocação para Marte. Então, não tem. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Eu vou ficar de pé. Vou ficar de pé porque, eu sempre digo, tudo o que eu consegui, que nós conseguimos nesses 7 anos, foi graças a vocês. Sem o apoio da militância, nós não teríamos sobrevivido a 2005, teríamos virado pó. Teríamos chegado a 2006. Porque nós sabemos, todos aqui sabem o que nós passamos. E esse PED que nós vamos fazer agora, que vai ser setembro de 2013, né? Outubro, está marcado já? Tem que ser um PED como o de 2005. Tem que ser uma resposta da militância e dos filiados do PT. Então, nós temos que levar esse PED com esse sentido de uma reafirmação do PT. Evidentemente que nós vamos ter nossas disputas, nossas divergências, vamos aprovar por maioria as questões, né? A questão da direção para garantir a proporcionalidade, tudo que nós já conhecemos e sabemos. E é evidente também que o PT está vivendo um momento que exige um debate mais profundo sobre o PT, sobre a história do PT. E esse debate, eu fiz esses 7 anos e tentei, inclusive, priorizar o debate com a juventude, no meu blog e nas minhas viagens e na minha ação política. E aonde eu esteja esses próximos 2 anos, eu quero participar desse debate, porque eu acredito que o que está em risco agora é que nós vamos ser capazes, como fomos outras vezes, frente a uma nova conjuntura, nós sermos capazes de superar a contraofensiva que está virando uma ofensiva que eles fizeram. Daqui a pouquinho nós estamos na defensiva. Por isso que esse ato tem esse caráter pedagógico, inclusive, que vocês convocaram. E o ato que foi feito ontem do mandato de João Paulo, mas que ganhou, foi um ato partidário, que superou o mandato de João Paulo, porque centenas, milhares de pessoas foram lá, independente se participavam ou não do mandato de João Paulo. Que foi um ato marcante. Então, eu quero agradecer a todos, dar uma boa noite, desejar